Olá, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Eu sou Tabata Pote. Nesse programa, a gente vai entender melhor os assuntos e os temas com a ajuda de um especialista. Você já parou para observar quantas horas passa em frente a telas, especialmente o celular? O tempo de tela médio do brasileiro, segundo o relatório do Data Reportal, é de 9 horas e 32 minutos, considerando que uma pessoa dorme em torno de 8 horas por dia, permanecendo acordada por 16 horas. Mais da metade do seu tempo ativo é dedicada ao uso de dispositivos eletrônicos, especialmente o celular. Em média, o brasileiro dedica 3 horas e 37 minutos diariamente para acessar as redes sociais. Quais são os efeitos desse uso abusivo? Vamos saber mais com a psicóloga Bárbara Couto. Bárbara, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Tudo bem, Tabata? É um prazer estar aqui para conversar desse assunto tão importante, né? Pois é, tem causado muita preocupação, né, em profissionais da área de saúde mental, como no caso psicólogos, como você, causado muita preocupação nos pais também. Enfim, é um assunto muito sério porque a gente está trazendo dados que são realmente alarmantes. O uso de telas pelos brasileiros é muito alto em comparação a outros países. O que esse excesso de uso abusivo ele causa no nosso cérebro? Os efeitos, eles são inúmeros. A primeira coisa é que o isolamento, ele está sendo muito mais gritante agora com os usos das tecnologias, principalmente o celular. Isso faz com que as pessoas elas se desconectem da vida ali, do dia a dia, das pessoas que estão em casa, do esposo, da esposa, dos filhos, né? E estão sempre ali conectados com uma informação rápida ou com alguém de longe, e as interações que estão ali no nosso convívio, elas estão sendo dissipadas, diminuídas, e as qualidades estão cada vez pior, né? Então, quando a gente fala de uso de celular com tanta frequência, outras coisas acontecem também. Quando a gente pega ali as redes sociais, os vídeos muito curtinhos, isso faz com que libere uma dopamina muito rápida. E isso faz com que a gente fique muito tempo no celular, porque o nosso cérebro gosta daquilo ali, né? Então, toda vez que eu olho no celular, ele me dá uma informação, que é uma informação que o algoritmo já entendeu que eu gosto, que o meu cérebro vai sim liberar dopamina, né? Eu vou ficando muito tempo e vou me desconectando da vida real, né? Esses laços gostosos, né, que vão produzir ocitocina, serotonina, acabam sendo abandonados, e aí eu fico ali na dopamina, que é a minha única fonte de prazer, né? Eu começo a achar a vida real sem graça, e eu vou ficando cada vez mais tempo ali naquela dopamina rápida. Nossa, isso é muito sério, né? Porque a gente está falando aqui, no caso, de modo geral, de adultos. Agora, quando a gente traz para a infância, é ainda mais preocupante pensar crianças usando telas, crianças muito pequenas, muitas vezes abaixo de 2 anos, né? Que não é recomendado por especialistas. E aí, no caso, a gente percebe que muitas vezes a criança fica irritada, as crianças não têm mais, de modo geral, né, Bárbara, não têm mais interesse em ir a parques, em brincar, muito diferente das nossas gerações, né? Exatamente. E esses nativos digitais, né, que é o nome que a gente dá dessa geração que já nasceu, eles não conhecem uma tecnologia diferente, né? Acaba até causando mudanças morfológicas, ou seja, alteração física no nosso cérebro. Então, vai reduzir a substância cinzenta, vai mudar as conexões que é do nosso cérebro em área responsável pelo processamento da recompensa, pela regulação emocional. Então, o córtex frontal, que é a última parte do nosso cérebro a ser desenvolvida, ela vai ser
desenvolvida de uma maneira diferente. Então, isso pode aumentar o déficit cognitivo, pode aumentar a ansiedade, pode dificultar a regulação da emoção, o processamento da linguagem, a tomada de decisões, o controle dos impulsos. Então, infelizmente, são muitas as consequências para essas crianças que estão crescendo ali nessa era digital. A gente tem estudos que mostram que o QI, eles aumentam 0,3 em cada nova geração. E a geração, né, nascida, os nativos digitais, é a única geração onde o QI, infelizmente, ele não cresceu. Ele ficou estagnado, né, porque, infelizmente, a gente vem usado o cérebro de uma maneira diferente e ele não tem desenvolvido da maneira que ele poderia desenvolver. Agora, você mencionou, né, que quando a gente está no celular vendo principalmente vídeos curtos, que é o que o algoritmo nos mostra, aí libera a dopamina, é isso que você disse, esse hormônio do prazer, né? E a gente fica ali recebendo aquela dopamina, está num excesso, no caso, vamos dizer, crianças. Isso tudo vai gerando uma ansiedade. Isso tem relação também com os casos de ansiedade no Brasil, que tem aumentado muito nos últimos anos, Bárbara? Sim, infelizmente. Até porque as telas, elas demonstram uma realidade que ela não existe na vida real, né? Então, quando a gente coloca uma vida ali muito perfeita, muito bonita, de famílias felizes, né, de corpos perfeitos, ao longo do tempo a gente acaba entendendo que a nossa vida não faz tanto sentido assim, né? Então a gente acaba tendo uma outra visão sobre nós, sobre nossa vida, a gente acaba se cobrando mais, se criticando mais, tendo a sensação maior de fracasso, isso acaba diminuindo a nossa autoestima. Então é claro, né? A ansiedade ela vai crescer sim com esse uso abusivo do celular. E o celular ele tem uma capacidade tão grande de vício como qualquer outra droga, como o jogo, por exemplo, como o álcool, porque interfere no mesmo sistema de recompensa, né, dessas substâncias que eu acabei de citar. Então, o celular, o uso abusivo do celular vicia e traz consequências idênticas ao uso abusivo de álcool, de droga e do jogo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, isso que você mencionou do vício, a gente está acompanhando, né, o número de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, que estão fazendo uso de jogos, de apostas online, né? Isso tudo, Bárbara, tem aumentado ainda mais a exposição das pessoas às telas, né? E isso tem trazido consequências absurdas, principalmente, vamos lá, na questão emocional, como a gente tem falado, no cérebro, tem também na questão financeira, porque as pessoas estão até mesmo utilizando o benefício do Bolsa Família, como mesmo o presidente do Banco Central afirmou recentemente. Então, a gente está numa situação tão complicada. Na sua avaliação, como que a gente deve perceber o que a gente deve observar em nós mesmos quando a gente está passando do ponto, até que momento isso é bom? Porque vamos pensar que a internet ela veio para facilitar a nossa vida. Em compensação, a gente está ficando muito escravo, né, do celular, das redes sociais, das telas. Como que a gente percebe se nós estamos passando dos limites e isso tem afetado a gente, a nossa vida? A gente pode observar que os sintomas, quando a gente está muito tempo no celular, eles parecem de uma abstinência mesmo, igual do álcool e da droga. Então, é aquele sentimento de que a gente não pode ficar sem o celular. Se a internet cai, a gente sente um desespero muito grande. Se a bateria ela começa a acabar, a gente acaba ficando desesperado, como se a gente dependesse daquela ferramenta ali para a gente continuar vivendo bem, né? Então, a gente acaba ficando muito mais tempo no celular do que com as outras pessoas, e aí as coisas do nosso dia a dia acabam sendo negligenciadas, a gente acaba não trabalhando tão bem, não
não conseguindo estudar, a gente acaba abrindo mão de tarefas do nosso dia a dia, de obrigações, de compromissos, porque a gente está naquele celular. Então, quando a gente percebe que mesmo com uma perda financeira muito grande, a gente não consegue se desvencilhar daquele aplicativo, por exemplo, isso é um super sinal de alerta, né? Porque isso demonstra que esse celular já tomou uma proporção muito maior na nossa vida do que deveria ser. Então a gente acaba sentindo aquela abstinência mesmo, como qualquer outro tipo de substância. Então o que a gente tem que tomar muito cuidado é se o uso do meu celular ele está sendo com intenção, é um uso consciente, eu vou ter algum tipo de objetivo ou é apenas ali algo que está me dando dopamina rápida, eu estou só rolando ali ou eu estou só num jogo ali sem nenhum tipo de intenção, né? Então eu preciso observar se o meu uso ele é intencional, se ele é um uso consciente ou se ele é apenas para suprir a minha necessidade do celular. Impor limites também de horário é uma boa ideia? Ideia, é o que a gente precisa fazer mesmo, né? Algumas pessoas têm uma predisposição genética maior de ficarem presas aos dispositivos eletrônicos. Então, para esse tipo de pessoa que tem uma dificuldade maior com a disciplina, é muito importante colocar até o cronômetro mesmo, né? Ali do celular, do ladinho, o momento de você ficar sem o celular, ou você ter horários fixos, né? Para ficar alguns minutos no celular, então você pode falar tal hora na parte da manhã, tal hora à noite, né? E isso ajuda o nosso cérebro ele procurar outras formas de recompensa na nossa vida, né? E desvincular maior desse instrumento que infelizmente ele é muito bom, ele traz muitas coisas para a nossa vida, mas o uso abusivo ele traz várias consequências e é algo que a ciência está estudando agora, né? Porque é muito novo também, mas que a gente precisa ficar ciente que as consequências elas já existem. Pois é, a gente está em 2024, né? E cada vez mais os serviços, os trabalhos, eles dependem muito de tecnologia, né? Não tem como fugir disso. E aí tem as pessoas que trabalham especificamente no computador ou no celular o dia todo. Social media, né? Pessoas que trabalham com mídias sociais, de marketing ou mesmo TI. Essas pessoas, elas são mais afetadas, Bárbara, ou não pelo fato de ser um trabalho? Elas são mais afetadas sim, porque a nossa vida, querendo ou não, ela precisa de equilíbrio, né? E quando a gente fica muito ali no celular, acaba que há outras partes do nosso corpo, elas acabam sendo danificadas também. Então, as profissões que ficam muito no computador, muito no celular, acaba que a gente faz menos movimento no nosso corpo, a gente acaba comendo pior, né? Então, os malefícios não são apenas para o nosso cérebro, né? Mas o corpo todo ele sente, né? Então, a gente pode ter problemas na coluna mais cedo, né? O fato de ficar muito no celular pode desviar aqui o meu pescoço, a minha coluna. Então, isso traz diversos malefícios. Então, o que a gente tem que fazer é, mesmo se a gente tiver uma profissão dessa, tentar ter uma vida mais equilibrada possível, né? Se desligar um tempo, de hora em hora, dar uma levantada, né? Caminhar, ficar atento à alimentação, reservar momentos para atividade física naquele dia, para que a gente não fique tão refém a tantos malefícios, né, que essas profissões podem trazer por ficar muito tempo ali ligada na tecnologia. Conexão com a natureza traz benefícios para a gente poder se desconectar dessa tecnologia que está ali a todo momento na nossa mão, no nosso bolso? Sim, a gente é um ser biológico, né? Então, o nosso cérebro, o nosso corpo ainda é daquele dos homens das cavernas. Então, o que mais traz bem-estar e mais felicidade para o nosso corpo e para o nosso cérebro é estar em alguns momentos ali conectado com a natureza. Então, se a gente puder, é muito importante mesmo, né? A gente se fazer uma caminhada ao ar livre, a gente sentir mesmo com os nossos pés, com as nossas mãos, a gente sentir o sol, a chuva,
né? Então, o nosso corpo, ele libera muita serotonina, ele fica muito, muito feliz mesmo quando ele está ligado ali com a natureza. E isso traz a dopamina lenta, que é o que realmente faz a gente ser feliz a longo prazo. Então, quando a gente está muito conectado no celular, que a dopamina é rápida, e a gente está na natureza, no início a gente pode até achar bem entediante, né? Mas com o tempo, a partir do momento que a dopamina lenta, ela vai, né, sendo revisitada várias vezes durante a nossa vida, a gente consegue sentir um prazer muito maior e é um bem-estar muito grande, né? Então, pessoas que se conectam com frequência com a natureza, elas sabem o que eu estou dizendo, né? É uma sensação imediata ali de prazer, de relaxamento, principalmente no mar, né, no rio, em florestas mais fechadas. Então, a gente acaba sentindo um prazer muito grande. Com certeza, se a gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia, a gente vai ter uma vida bem melhor e uma saúde mental que vai agradecer. Com certeza. Bárbara, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora vai observar mais quanto tempo está na tela para que a gente possa fazer, né, essa mudança de hábito que realmente só nos faz mal e a gente precisa trazer mais essa serotonina, como você disse, mais lenta, né? Essa dopamina mais lenta. Dopamina mais lenta. Bárbara, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Nós acabamos de falar com a psicóloga Bárbara Couto. Ficam então as recomendações. Eu fico por aqui. Se você quiser rever este programa e muitos outros, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.